Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, reunidos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos, fazer esse estudo. Hoje vamos ler o livro de Juízes, o capítulo 14. Nós estamos, fazendo em sequência, esse estudo bíblico que nós começamos desde Gênesis, E estamos já chegamos no livro de Juízes, estamos no capítulo 14. Então eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos fazer esse estudo juntos, que nos diz assim: E Sansão desceu a Timna, e viu Timna, uma mulher das filhas dos filisteus. E subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora tomai-ma por esposa. E seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, por acaso, entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo uma mulher, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? E disse Sansão e seu pai: Toma-me aquela, porque ela me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque ele procurava um pretexto contra os filisteus, porquanto os filisteus dominavam sobre Israel naquele tempo. Aqui temos dois exemplos, que nós estamos vendo. Um exemplo, aqui a Bíblia, a gente observa que como eu falo para vocês, gente, Deus é maravilhoso. Deus nos ensina. A Bíblia, ela nos ensina, ela não deixa dúvida com você. Vocês observam que quando Sansão quis, procurar uma esposa, ele foi lá e procurou uma esposa dos filisteus. Ele chega para a mãe dele e fala: Eu quero que vocês tomem aquela mulher para mim. A mãe dele fala assim: Por acaso aqui no nosso meio, no povo de Israel, não tem uma mulher, uma moça que você possa casar? Aí ele fala: Não, eu quero aquela. Mas só que Deus, gente, eu falo para vocês, Deus é maravilhoso. Vocês observaram que Deus também disse, ele contou a história, ele narrou a história, deixou essa história escrita, mas o narrador, Deus fez com que o narrador dissesse que era da vontade de Deus que Sansão casasse com a filisteus. Por quê? Porque era a vontade de Deus que houvesse ali uma discussão entre eles, uma intriga entre eles. Aí você fala: mas por quê que Deus queria que houvesse essa intriga entre eles? Por causa da desobediência do povo de Israel. Você está entendendo? Por causa da desobediência do povo de Israel. Por isso que Deus estava levantando Sansão para salvar o povo de Israel. Sim, ele levantou, ele já desde o ventre, antes da mãe dele ficar grávida, o anjo vai e fala para a mãe dele: você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o Salvador de Israel. Sempre Deus está levantando uma pessoa para trazer à tona, vamos dizer assim, a palavra dele, os segredos dele, para que o povo venha obedecer, porque o povo, ele é muito esquecido, ele é aquele povo, como o próprio Deus disse, povo de cabeça dura. Aí o que acontece? Mas aqui a gente observa que Deus deixou bem claro, para nós, que quando Sansão tomou uma mulher dos filisteus para casar, porque não podia. É como você hoje, uma mulher religiosa, uma mulher evangélica, uma mulher que tem conhecimento da palavra de Deus, vai procurar um homem lá no mundo, um homem que bebe, um homem que fuma, um homem que não conhece Deus, um homem que adora outros deuses. É a mesma coisa. Então, a gente observa aqui que a mãe e o pai de Sansão, ele chamou a atenção de Sansão. Tá entendendo? Isso aqui, irmãos, é para a nossa
meditação espiritual, para o nosso ensino. Isso aqui está nos ensinando. Olha, não procura a mulher do mundo para casar. Procura a mulher dentre o povo israelitas. Que o povo israelitas nada mais é do que as pessoas que seguem, que aderem o segmento de Cristo. Essas são as pessoas israelitas e não as pessoas que nasceram lá em Israel, tá bom? Eu quero deixar isso bem focado, bem claro, né, para que você não venha se enganar. E vamos continuar. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então, quando Salomão teve interesse por uma mulher dos filisteus, esse interesse que Sansão estava tendo já vinha do Senhor. É o caminho que o Senhor estava traçando para conseguir libertar Israel, porque Israel estava sendo oprimido. Vamos continuar. Porque ele procurava um pretexto contra os filisteus, porquanto os filisteus dominavam sobre Israel naquele tempo. Tá vendo? Os filisteus já estavam dominando Israel. Então, se os filisteus dominavam Israel, nada mais justo, nada mais certo, que um israelita casasse com um filisteu. Nesse sentido, para livrar, porque um israelita estava sabendo de todo, se ele casasse com um filisteus, uma mulher lá do mundo, vamos dizer assim, ele estava sabendo de toda a tramóia que os filisteus estavam aprontando para o povo de Israel. E ele tinha, né, condições de guerrear com mais facilidade. E vamos continuar. E desceu Sansão junto a seu pai e sua mãe, a Tina, e chegando aos vinhedos de Tina, eis que um filho de leão o atacou rugindo. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele e rasgou como se rasga um cabrito, e não tinha nada na mão. E não contou a seu pai e sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher que lhe agradou os olhos. E ele voltou, após algum tempo, para tomar. E ele desviou para ver o corpo do leão morto. E eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E tirou-o com a mão e foi andando e comendo. E foi a seu pai e a sua mãe e lhes deu e comeram. E não lhes disse que havia tirado do corpo do leão morto. E seu pai desceu a mulher, e Sansão fez lá um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. E foi quando o viram que convidaram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe Sansão: apresentai-vos-ei um enigma para adivinhar. Se me disseste e descobristes nos 7 dias das bodas a solução do enigma, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. E se não me disseste a solução, vós me dareis 30 camisas e 30 vestes festivas. E eles lhe disseram: apresenta teu enigma para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam solucionar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuades teu marido para que nos diga o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Nos chamaste para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias e não me amas. Propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não me contaste a solução. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai e a minha mãe eu não contei, e contarei a ti? E ela chorou diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Observa que ela era uma filisteu. Ele era um israelita. Olha só, você acha que ela estava sendo como
ela estava sendo coagida para coagir Sansão, para que ele revelasse o enigma, porque senão eles iam queimar a casa dela e a casa dos pais dela. Olha o mal que ele já, né? E ela com aquilo dentro dela. E não podendo falar com ele isso. Não podendo falar para ele. Que Sansão, ele tinha muita força. Deus deu muita força para Sansão. Eu creio que Sansão era um pouco gigante. Eu creio que ele era muito alto, muito forte. Porque a Bíblia fala, né? Que ele era um homem forte, alto. Eu creio que ele tinha muita força. E ele fosse um gigante. Eu penso comigo que ele era um homem muito gigante. E ela chorou diante dele 7 dias em que celebravam as bodas, e foi no último dia que lhe contou, porque o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram os homens da cidade: no 7º dia, antes do pôr do sol, o que é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E eles lhe disse o provérbio: se vós não teríeis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor se apossou dele e desceu a Escalon, matou 30 ascolonitas, despojou-os e deu suas vestes festivas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se sua ira e ele subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, que era seu amigo. Aqui ele já começou, né, o atrito entre os filisteus com Israel. Aqui já começou a intriga, né, a guerra. Para você ter uma noção, é assim que começa o mal entre aqueles que não andam na presença de Deus. É o jugo desigual. Às vezes você é mulher, ou você é um homem, casado com uma mulher que não tem conhecimento, não anda nos conselhos do Senhor Deus. Aí eu tenho certeza que há uma desavença na sua casa. Há uma guerra na sua casa. E isso aqui é um exemplo para nós. Que nós não devemos, né? Porque nós não devemos confiar nas pessoas. Você vê que nem a própria mulher de Sansão, ela preferiu o quê? Ela preferiu a família dela, ela preferiu as pessoas que estavam, os filisteus, que estavam com ela, do que o próprio marido dela. Quanto ela amava o marido, ela não estava nem aí para ele. E quantas vezes, né, união dessa forma que a gente vê no nosso meio. E o que acontece? É um jugo desigual, é uma guerra. E você sozinho, você não vai conseguir batalhar, vencer. Esse capítulo 14, tem a gente pode pegar muitas, né, experiência. Deus está mostrando para nós, olha, não ameis o mundo, como ele mesmo disse, não ameis o mundo e tudo. Ele foi bem claro, bem taxativo. E tudo que o mundo há, nós não devemos amar o mundo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E o próprio Jesus, ele disse, se você não largar pai, mãe, irmão, marido, filho, por amor a Deus, você não é digna dele. Não é digna dele. Então nós temos que entender essas coisas para o nosso bem, para nosso caminho. É assim que nós caminhamos. Como as pessoas falam, né? O caminho do mundo é largo. Eu falo assim, o caminho, o mundo, ele é muito extenso, ele é muito amplo, né? Agora, o caminho de Deus é estreito e apertado. Porque quando você vê, é tipo assim, a pessoa que está fazendo dieta, né? Quando ela vê um bolo, né? Um bolo recheado, um bolo gostoso, bombom,
brigadeiro, essas coisas, ela tem que passar o quê? Só olhar e virar a cabeça. Assim mesmo é o crente. Ele tem que olhar e não se embriagar naquele delito. É o que acontece muitas vezes, muitas casas, né, até de próprios religiosos. Quando você vai assistir um filme, procura aqueles filmes, né, de terror, filmes pornográficos, está assistindo no Facebook e ainda compartilha essas coisas com outras pessoas, acham graça. Isso aí é um mal para a sua vida. Isso aí é uma doença, é um câncer que você está chamando para o teu corpo material e espiritual. Muitas das vezes, muitas doenças que vêm, eu creio que todas as doenças que vêm sobre você, aquilo ali é um pecado que você cometeu. Conhecendo Deus, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a ser feliz. A gente aprende a observar todas essas coisas e nos afastarmos dela. Por isso que é necessário conhecer Deus. Como eu falo para você, o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento que Deus nos ordenou. E é assim que nós devemos seguir: amar a Deus sobre todas as coisas. O mundo nós temos que apartar, afastar o mundo de nossas vidas. Tudo que é coisas do mundo, afastamos. Vamos embriagar nas coisas espirituais. Vamos estudar, né? Conhecer o nosso Deus que nós adoramos. Termino por aqui esse capítulo. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.